E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a semana 3 do volume 1 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que é ensino médio integral, ensino médio regular, são os mesmos exercícios. Esse material foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e conto com vocês, conto com a participação de vocês. Antes de continuar com esse vídeo, já peço que vocês se inscrevam no canal para receber todas as notificações de atualização e que dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos. Tem muita gente assistindo o vídeo que não está inscrito, gente. Vamos nos inscrever para ajudar. Muito obrigada. Então, vamos às correções. Então, pessoal, a nossa correção hoje também abordará métodos de separação de misturas. Na semana passada, discutimos a separação de misturas homogêneas. E nesta semana, além de métodos de separação de misturas homogêneas, também vamos empregar processos de separação de misturas heterogêneas. Atividade 1. Um sistema heterogêneo bifásico é formado por 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si. O que essa informação nos traz? Se eles são miscíveis entre si e são líquidos, quer dizer que eles formam uma fase só. Beleza, vamos à segunda afirmativa. C é immiscível com A e com B. O que isso quer dizer? C não se mistura com A e com B. Então, temos a formação de uma outra fase. E a terceira afirmativa, A é mais volátil que B. Então, vamos ver onde que a gente vai aplicar essa afirmativa aí. Com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os 3 líquidos são A, centrifugação e decantação, B, decantação e fusão fracionada, C, filtração e centrifugação, D, filtração e destilação fracionada, E, decantação e destilação fracionada. Então, vamos começar a raciocinar sobre esse exercício. Primeira informação importante que ele nos traz é um sistema heterogêneo bifásico. O que isso quer dizer? Se ele é heterogêneo, ele tem mais de uma fase. E se ele é bifásico, significa que são 2 fases. Por essas afirmativas, a gente já consegue concluir que uma fase é formada por A mais B, que são miscíveis entre si, e a outra fase é C, que não é miscível com A nem com B. Então, desenhei assim só para ser mais fácil visualizar. Então, qual o problema que temos? Separar um sistema heterogêneo formado por 2 fases, sendo que uma fase é A mais B e a outra fase é C. Então, o primeiro processo que a gente pode empregar pode ser o processo para separar essas 2 fases, correto? Então, a gente tem que analisar as opções que o exercício nos dá. O que a gente analisa já? Letra C, filtração. Filtração é um processo, é um método utilizado quando se quer separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. No nosso caso, a gente está separando líquidos, é uma separação entre líquidos. Então, a letra C e a letra D já podem ser descartados. A letra A é centrifugação. A centrifugação é um processo de decantação acelerado. Só que ele é utilizado, geralmente, quando a separação de fases ocorre de forma lenta. E nesse exercício, as fases já estão separadas. Então, não há necessidade de utilizar uma centrifugação. Sendo assim, já excluímos a letra A, letra C e letra D. Ficamos com letra B e letra E. Então, o processo mais indicado para a separação dessas 2 fases será a decantação. Nesse sentido, já conseguimos, então, separar o líquido C. Agora, vamos separar o líquido A do líquido B. E vale ressaltar que agora já é uma mistura homogênea, porque A e B são miscíveis, formam uma fase só. Então, a gente quer separar A de B. As opções que a gente tem, destilação fracionada e fusão fracionada. A afirmativa, essa terceira afirmativa aqui, que eu falei que depois a gente ia pensar nela, é super importante para decidir qual processo.
nos diz que A é mais volátil que B. O que isso quer dizer? Está falando da temperatura de ebulição. A tem a temperatura de ebulição menor que a temperatura de ebulição de B e é mais volátil, ou seja, vai mudar de estado físico mais rápido. Sendo assim, A e B podem ser separados por um processo de destilação fracionada. Então, a letra correta para esse exercício é a letra E. O primeiro método aplicado será a decantação e o segundo, destilação fracionada. E assim teremos todos os líquidos separados: líquido A, líquido B e líquido C. Atividade 2. Considerando a mistura heterogênea, açúcar mais areia, qual e como seria o processo de separação? Justifique sua resposta. Então, para analisar essa questão, a gente tem que pensar também na composição dessa mistura heterogênea. Cada processo é indicado para uma mistura específica. Por exemplo, temos que analisar o tamanho dos grãos, nesse caso aí é grão de açúcar e grão de areia. Os grãos são muito parecidos, então o processo de catação não seria viável, não seria eficiente. Então, a gente tem que analisar também a eficiência e a rapidez dessa separação. Nessa mistura heterogênea, areia e açúcar, a primeira atitude a ser tomada é analisar a solubilidade dessas substâncias em água. E a gente sabe que água não dissolve a areia, mas a água dissolve o açúcar. Então, a primeira coisa é acrescentar água. E esse processo de separação se chama dissolução fracionada, em que o açúcar ficará dissolvido na água e a areia não. Em seguida, o que a gente pode fazer para separar? Fazer uma filtração simples, que basicamente a areia fica retida no papel de filtro e a água e o açúcar ficam como o filtrado dessa filtração. Então, nesse processo aqui, a gente pode observar que nós já conseguimos separar a areia. Agora, a gente tem que fazer o quê? Separar a água do açúcar, ou o açúcar da água. Qual processo é mais indicado para a separação do açúcar da água? É o processo de evaporação, que esse processo é utilizado na obtenção de um componente sólido que está dissolvido no componente líquido, que é o caso dessa mistura aí, água e açúcar. E vale ressaltar também que a evaporação ela é usada quando não há interesse na fase líquida, porque nesse processo a fase líquida é perdida. Então, por isso, a gente emprega a evaporação. Se a fase líquida também fosse pretendida nesse processo de separação, a evaporação não seria viável. Mas aqui no exercício pediu açúcar e areia. Então, nesse processo, primeiro fazendo a dissolução fracionada e seguida da filtração, obtemos a areia separada. Em seguida, evaporando a água, obtemos o açúcar. Então, é um processo, chamei de processo 1, e é um processo rápido, porém não é o único. E como a gente está corrigindo o exercício, eu trouxe mais 2 processos que poderiam responder também essa questão. Os outros 2 processos que eu vou indicar para a resolução dessa atividade iniciam-se da mesma forma que o processo anterior. Inicialmente, utilizaremos da dissolução fracionada e aí teremos o açúcar dissolvido na água e a areia insolúvel na água. Em seguida, deixamos essa amostra, essa mistura, em repouso. E aí, pela diferença de densidade entre areia e água com açúcar, a areia é mais densa, então ela vai para o fundo, ela sedimenta-se no fundo desse recipiente. E aí, o que a gente pode fazer depois disso? E é aí que eu indico outros 2 processos de separação dessa mistura água e areia e açúcar, tendo então a areia já sedimentada, já no fundo do recipiente. No processo 2, é simplesmente a transferência da fase menos densa para outro recipiente. E aí, a areia, que é a fase mais densa, fica
no fundo do recipiente separado, assim, da água com açúcar. Então, é simplesmente transferir a água com açúcar para outro recipiente. Isso se chama, esse processo em que utilizamos a diferença de densidade das substâncias e aí a gente faz a transferência da fase líquida para outro recipiente, se chama decantação. Um processo de separação muito utilizado também para a separação de misturas heterogêneas entre sólido e líquido, que é o nosso caso, sólido areia e líquido a mistura água com açúcar, se chama sifonação. E a sifonação é quando um líquido é transportado de um nível mais alto para um nível mais baixo com o auxílio de um sifão. O sifão, ele simplesmente vai sugar o líquido desse primeiro recipiente para o segundo recipiente, fazendo com que, então, eles se separem, né? A fase sólida, que seria a areia, permanece no fundo do recipiente e a fase líquida é sugada para outro recipiente através com o auxílio do sifão. Em seguida, temos nesses dois processos água e açúcar para serem separados ainda. Nesse processo de decantação, água e açúcar ainda estão misturados e no processo utilizando a sifonação, também água e açúcar estão misturados, formando a mistura homogênea. Então, o que a gente faz? Simplesmente a evaporação da água. E aí obtemos também o açúcar separado. Então, eu trouxe, pessoal, essas 3 opções e aí também a gente faz uma revisão de vários processos que podem ser empregados. Atividade 3. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é: letra A, filtração, decantação e destilação. B, cristalização, decantação e destilação. C, filtração, cristalização e destilação. D, centrifugação, filtração e decantação. E, destilação, filtração e decantação. Então, para que possamos resolver esse exercício, primeiro temos que conhecer as fases que constituem essa mistura. Inicialmente temos solução aquosa de açúcar. Para quem não lembra ou quem não sabe o que é isso, solução aquosa de açúcar é basicamente açúcar em água. Então, açúcar e água. Então, sempre que vocês verem essa palavra solução aquosa, solução indica que é uma mistura homogênea e aquosa em água. Então, sempre que tiver solução aquosa de sal ou solução aquosa de açúcar, é a substância em água formando uma fase só. Então, nesse caso, fiz esse desenho só para ficar mais fácil a visualização. Querosene, que é uma fase, a outra fase, água com açúcar, que é a solução aquosa de açúcar, e a outra fase, areia. Como a gente está resolvendo exercício, não foi dado no enunciado, mas eu pesquisei e trouxe uns valores aproximados de densidade para cada uma dessas fases. Então, por isso que eu desenhei dessa forma. Mas vocês não precisariam desenhar dessa forma. Mas, para o entendimento ficar melhor e como a gente está corrigindo o exercício, e a gente pode aprender também, né, com a correção desses exercícios, eu trouxe a densidade. Então, querosene tem uma densidade próxima a 0,820 gramas por centímetro cúbico. Água com açúcar é aproximadamente, gente, 1,05 gramas por centímetro cúbico. Isso depende da quantidade de açúcar, mas como o exercício não nos trouxe, é aproximadamente essa densidade. E a areia tem uma densidade próxima a 2,2 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente consegue ver que a areia vai ficar no fundo, água com açúcar vai ser a fase intermediária e querosene é a fase menos densa. Logo, ficará acima de todas as outras fases. Então, inicialmente, como a gente faz a separação dessa mistura? Podemos fazer uma filtração, porque com a filtração, a areia fica retida no papel de filtro. Então, o primeiro processo utilizado, mais facilmente utilizado, é a filtração. Então, teremos, no papel de filtro a areia separada e
teremos ainda como mistura querosene e água com açúcar. Com isso, já eliminamos a letra B, a letra D e a letra E. Ficaremos então com a letra A ou letra C. Então, temos querosene e água com açúcar. Como que a gente separa querosene de água com açúcar? Sempre que a gente tem dois líquidos imiscíveis entre si, ou seja, que não se misturam, a gente pode usar um método de separação que se chama decantação. Nesse caso, a decantação, ela utiliza-se, para fazer essa decantação e essa separação, um filtro de decantação, ou também pode ser chamado de funil de bromo. O que acontece? Pela diferença de densidade entre eles, e eu até trouxe esses valores de densidade aqui, olha, a gente vê que água com açúcar vai ficar no fundo desse recipiente agora, porque tem a densidade maior que querosene. E querosene fica acima, a fase acima da mistura água com açúcar. Então, pela diferença de densidade, a gente adiciona essa mistura nesse funil de decantação ou funil de bromo, deixando esse funil em repouso, há uma separação de fases. E aí, como que a gente faz essa separação? A gente abre essa torneira aqui e deixa escoar o líquido que está abaixo, ou seja, o líquido de maior densidade. Sendo assim, a gente consegue separar querosene da água com açúcar. Por quê? A água com açúcar vai escoar primeiro, ficando nesse recipiente, e dentro do funil de decantação vai permanecer somente querosene. Lembrando que assim que escoar todo o líquido, água com açúcar, a gente fecha a torneira para permanecer dentro desse recipiente, desse funil, somente querosene. E aí a gente consegue separar. Por fim, temos somente água com açúcar para ser separadas. Nesse sentido, já sabemos que é a letra A. Por quê? Na letra C seria cristalização. E o processo de cristalização não separa querosene de água com açúcar, somente o processo de decantação das opções dadas. Sendo assim, já sabemos que é a letra A. Mas vamos entender então esse processo de destilação aqui. No processo de destilação, a gente consegue separar a água com açúcar. Para quem não lembra, foi discutido isso na aula da semana passada, tem no canal, então pode assistir. No processo de destilação, a gente consegue separar um sólido dissolvido num líquido. Então, acrescentando aqui, é destilação simples, que é a destilação simples que é utilizada para separar um sólido que está dissolvido no líquido. Para quem não lembra, retoma lá no exercício da semana passada para entender como que funciona esse processo de destilação simples. Então, nesse exercício, a resposta correta é a letra A, filtração, decantação seguida de destilação. Atividade 4. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de... Então, sucessivamente, uma atrás da outra. As seguintes operações. Então, vamos lá. Letra A, dissolução, filtração, evaporação. B, fusão, decantação, sublimação. C, liquefação, filtração, vaporização. D, adição de água, seguida de destilação. E, diluição, sedimentação, vaporização. Então, vamos lá. Temos sal e areia. Inicialmente, como a gente já viu em atividades anteriores, a gente pode adicionar água. Por quê? O sal vai ser dissolvido, enquanto a areia não. Então, esse processo empregado se chama dissolução fracionada. Em seguida, podemos fazer a filtração. A areia permanecerá no papel de filtro, enquanto que água e sal serão obtidos como filtrado dessa filtração. Então, sendo assim, o que a gente tem que fazer no final? Separar água e sal. Simplesmente uma evaporação, em que a água é perdida nesse processo. Mas o interesse dessas pessoas que estavam no acampamento era de recuperar
o sal. Em nenhum momento foi dito que queriam recuperar a areia, que queriam recuperar a água que foi utilizada no processo de dissolução. Por isso que a evaporação é indicada, que a água vai ser perdida, enquanto que o sal será recuperado no fundo do recipiente. Se, só um detalhe, tá, gente? Só um detalhe, não foi o que a questão pediu, mas se a água também tivesse que ser recuperada nesse processo, então a evaporação não seria mais indicado, seria a destilação simples, ok? Só um parêntese aí. Então, para essa questão, a resposta correta é dissolução, seguida de filtração, posteriormente, evaporação. Letra A. Atividade 5. Uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é: letra A, destilação do óleo, filtração da areia, dissolução do sal e do açúcar em água. Letra B, dissolução do açúcar e do sal em água, filtração da areia, decantação do óleo, recristalização fracionada da fase aquosa. Letra C, filtração, dissolução do açúcar e do sal em água, decantação do óleo e destilação da fase aquosa. Letra D, destilação do óleo, dissolução do sal e do açúcar em água e separação da areia por filtração. Letra E, filtração do óleo e simples catação dos componentes da fase sólida. Então, a gente tem que pensar o que faz sentido. Então, eu fiz esse desenho. Coloquei sal, açúcar e areia, que são sólidos, e o óleo. Então, primeiramente, vamos observar e analisar as informações que a gente tem e o que a gente tem misturado. Areia com sal com açúcar. O que a gente sabe? Que se a gente acrescentar água, a gente consegue já uma separação de fases aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é a dissolução fracionada. Na dissolução fracionada, o que a gente já sabe, até porque a gente já resolveu exercícios hoje, né, com essas informações. O que a gente sabe? Que água e sal vão ficar dissolvidos na água, enquanto que a areia não. E o óleo também não é miscível em água. Então, a gente consegue transformar esse sistema inicial em 3 fases. A fase óleo, fase água com sal e açúcar e fase areia. Lembrando que coloquei algumas densidades só para ficar fácil de vocês acompanharem o raciocínio. Mas essas densidades não foram dadas no exercício, não nos disse qual óleo que é, então eu coloquei uma densidade aproximada de um óleo. Não nos disse a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, então coloquei também uma densidade aproximada. E também coloquei uma densidade aproximada da areia. Seguindo esse raciocínio, que a gente pode observar que temos a fase mais densa, a areia fica no fundo do recipiente, fase água com sal e açúcar, que vai ser a fase intermediária, porque tem a densidade intermediária, e a fase óleo. Lembrando que teremos, então, um sistema composto por 2 fases líquidas e uma fase sólida. Então, a gente pode empregar um método de separação sólido-líquido. Então, esse método pode ser a filtração. A gente faz a filtração da areia e aí a gente já consegue separar a areia desse sistema heterogêneo. Nesse caso, a areia vai ficar contida no papel de filtro. E no filtrado teremos óleo e água com sal e açúcar. Temos que analisar agora como separar essas 2 fases líquidas. Pela diferença de densidade, a gente pode empregar um método de decantação, utilizando o funil de decantação ou também conhecido como funil de bromo. Como vocês podem ver aí, isso é uma técnica muito utilizada em laboratório e uma técnica fácil de ser executada. Nós transferimos essa mistura para o funil, deixamos em repouso até as fases se separarem, e aí, pela diferença de densidade, a gente vê que abaixo ficará a água com açúcar e sal e a fase superior será a fase óleo. A gente abre essa torneirinha, a água com açúcar e sal
seja escoada, a gente fecha a torneira e aí dentro do funil vai permanecer somente o óleo. E aí teremos o óleo separado dessa fase. Mas ainda temos um problema, temos a fase água, sal e açúcar. E aí uma técnica utilizada para esse tipo de separação é a recristalização fracionada. E aí teremos agora o sal separado do açúcar. Então, para a atividade 5, a melhor sequência experimental para separar essa mistura vai ser a letra B, de solução do açúcar e do sal em água, seguida da filtração da areia, depois decantação do óleo e, por fim, recristalização fracionada da fase aquosa. E assim finalizamos a correção das atividades de química de mais uma semana. Aguardo todo mundo na semana que vem para a correção dos exercícios da semana 4. Enquanto isso, se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos e se cuidem, pessoal. Cuidem de quem vocês amam. E vamos que vamos, sem desanimar. Um abraço.